Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, dá uma forcinha, se inscreve mesmo de verdade, porque o YouTube vive me avisando que a maior parte de vocês que passa por aqui não são inscritos no canal. E desse jeito a gente nunca vai chegar nos 50 mil, depois nos 60, depois nos 70 e depois nos 100 mil inscritos. Então me ajuda, se inscreve aí e ativa o sininho para você continuar acompanhando eu por aqui no YouTube. Me segue também nas redes sociais, eu tô como @THEBrunoVilas, que por lá eu sempre posto alguns conteúdos diferentes e também aviso vocês quando tem vídeo novo no canal. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Quando falamos em predadores sexuais, muitas coisas nos vêm à cabeça. Inclusive, esse caso pode ser gatilho para algumas pessoas, então eu recomendo cautela ao acompanhá-lo. Se em algum momento você se sentir desconfortável, eu sugiro que dê uma olhadinha na playlist de casos criminais e escolha um caso com um tema diferente desse que vamos tratar aqui hoje. O termo predador sexual é usado para descrever uma pessoa que prejudica física ou mentalmente uma outra pessoa para obter ou tentar obter contato sexual, agindo dessa maneira como um predador, um caçador. Se você prestou bastante atenção no que eu disse, deve ter reparado que eu falei que o termo é utilizado para descrever uma pessoa. E é exatamente aqui que está o X da questão. Na esmagadora maioria das vezes, sempre que pensamos em abuso infantil ou atos libidinosos não consentidos, imaginamos imediatamente uma pessoa do sexo masculino como sendo o agressor. De fato, as pesquisas mais recentes apontam que 97% dos casos de abuso têm o homem como papel de agressor, sendo que em 80% dos casos, os abusos acontecem dentro de casa, por pessoas da mesma família ou por parentes e amigos próximos às vítimas. Mas hoje eu quero chamar a atenção para esses 3% que estão sobrando aí nessa matemática. Será possível que mulheres também são capazes de abusar de crianças e adolescentes? Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher norte-americana chamada Marissa Ashley Mowry. Ela nasceu no ano de 92 e a sua infância não foi nada fácil. Ela costumava ser negligenciada desde pequena por seus pais, que muitas das vezes a deixavam sozinha e quando estavam em casa a tratavam com bastante violência. Em sua adolescência, ela tentou fazer com que a convivência melhorasse, mas não obteve sucesso. Marissa acabou saindo de casa e por bastante tempo foi moradora de rua. Ela teve diversos problemas com a justiça e concluiu o ensino médio reclusa em uma instituição para menores infratores. Logo que saiu em liberdade, a jovem se envolveu em um relacionamento com um rapaz, e desses encontros ela acabou tendo um filho. O pai da criança entrou na justiça para obter a guarda da criança, porque acusava Marissa de ser negligente e incapaz de criar um bebê. O fato é que ela não tinha qualquer estrutura, inclusive psicológica e financeira, para cuidar do seu filho, e rapidamente ela concordou em entregar o bebê para que o pai e a sua família cuidassem da criança. Acontece que a maternidade trouxe uma grande ideia de empreendedorismo para Marissa. Ela passou a fazer diversos anúncios para trabalhar como babá, e não foi difícil arrumar emprego nessa área. Ela cuidava muito bem das crianças e em pouco tempo começou a ser indicada nos clubes das mamães, ou seja, seu nome e também o seu número de telefone eram compartilhados com frequência entre as mães, fazendo com que ela sempre estivesse ocupada. Até que finalmente Marissa foi contratada em um emprego fixo como babá em Hillsborough, na Flórida, por uma mulher chamada Nadean Campbell. A contratação efetiva aconteceu no início de janeiro de 2014, quando a jovem estava com 22 anos de idade. Sua atividade era cuidar do filho de Nadean, de apenas 11 anos de idade, chamado Chris McBride Campbell. Durante seu período como babá, Nadean nunca notou comportamentos estranhos exibidos por Marissa. Muito pelo contrário, ela era extremamente dedicada e atenciosa com a criança e passou a fazer parte da família. O cargo exigia tempo integral, portanto a Marissa se mudou para casa e começou a fazer parte da família.
A própria Nadean disse em depoimento que tratava a jovem como se fosse sua própria filha. Nem parecia que ela era uma funcionária, mas sim uma irmã mais velha do garoto. Apesar de tudo isso, ela era muito responsável e levava seu trabalho muito a sério. O tempo passou e alguns meses depois, Marissa descobriu que estava grávida. Aquela foi uma grande notícia que deixou todos felizes na casa. A jovem disse que tinha um namorado e que isso levou todos a acreditar que ele fosse o pai da criança. Essa informação foi confirmada algum tempo depois pela Marissa, que afirmou ainda que seu namorado estava muito feliz e radiante com a ideia de ser papai. Todos estavam muito felizes com essa notícia da vinda do bebê. Correu tudo bem com a gravidez da jovem e em outubro de 2014 ela deu à luz a um lindo e saudável bebê. A família visitou Marissa no hospital e tiraram várias fotos com o pequenino. Assim que recebeu alta, ela voltou para a casa de Nadean e lá continuou trabalhando por mais alguns meses. Depois disso, ela mudou-se para Port Richey e trabalhou em mercados, lojas de conveniência e também como vendedora. Seu trabalho mais recente era em um parque temático de diversões chamado Busch Gardens. Tudo corria bem quando uma notícia bizarra ganhou as manchetes dos jornais americanos. 3 anos se passaram e em 2017, pouco tempo após completar 15 anos de idade, Chris chamou sua mãe para conversar e anunciou que ele era o pai do filho da Marissa. Assim que ouviu essa declaração quase que inacreditável, Nadean ficou por vários minutos em silêncio, sem saber o que dizer ao seu filho. Aquilo tudo parecia um pesadelo e não era possível que estivesse mesmo acontecendo. Ela então procurou a polícia e denunciou o abuso que seu filho havia sofrido. No início, as autoridades não deram muita confiança para o que estavam ouvindo. Afinal de contas, como eu disse no início do vídeo, abusos cometidos por mulheres são bastante incomuns e Marissa poderia ter evitado a gravidez. Ela teria sido muito imprudente se não tivesse feito isso. Nadean continuou pressionando as autoridades até que eles decidiram fazer um teste de DNA. Para o espanto dos investigadores da Flórida, o teste voltou como positivo para a paternidade. Um jovem de apenas 15 anos era pai biológico de uma criança de 3 anos de idade. Bom, com base nessa confirmação, as autoridades começaram efetivamente a investigar a Marissa e um processo contra ela foi aberto. Logo em seguida, ela foi presa e ficou em custódia da polícia da Flórida. Quando foi presa, ela tinha outro filho com um homem que também entrou na justiça para ficar com a criança. As investigações demonstraram que Marissa, na época em que começou a trabalhar para a família, estava com 22 anos de idade e ela abusou do garoto, que tinha 11 anos, pelo menos 15 vezes ao longo de vários meses. A vítima de 11 anos contou que o abuso começou como na forma de um jogo inocente e acontecia por diversas noites, às vezes uma seguida da outra. Aquele era um jogo chamado Você Está Nervoso, e o objetivo desse jogo era que ela colocava a mão em algum lugar do corpo do menino e ele deveria dizer se ficava nervoso ou não. Segundo o depoimento do garoto, as coisas aumentaram a partir deste momento. Chris contou ainda que Marissa dizia que o amava e que queria namorar com ele, mas eles não poderiam deixar ninguém saber porque aquele namoro era errado. Marissa suplicou a ele que mentisse e que ninguém poderia saber o que acontecia entre os dois, porque senão ela teria que ir embora para sempre, e ele não ia querer isso. O garoto revelou também que quando estava prestes a ir para o hospital para ter o bebê, Marissa o chamou de canto e contou que estava prestes a ter um filho com ele, o que deixou o garoto bastante confuso e assustado. Quando os detetives questionaram Marissa, ela alegou que o menino a havia forçado. É evidente que os investigadores sabiam que ela estava mentindo. Eles então grampearam o celular do garoto. Poucas horas após sair da sala de interrogatório, ela ligou para o número do garoto e admitiu que seu depoimento não tinha sido verdadeiro. Mais tarde, ela mudou seu depoimento e disse que todas as relações foram consentidas, o que também não convenceu ninguém, até mesmo porque uma criança de 11 anos não está apta a consentir com um ato desta natureza, né, gente? Ficou evidente também que após o nascimento do bebê, a agressora continuou abusando do garoto por mais 3 anos, até que ele tivesse com 14 anos e contasse tudo para sua mãe. Em setembro de 2017, Marissa Murray se declarou culpada de várias acusações de agressão sexual
contra vítimas com menos de 12 anos de idade. Os promotores na época falavam em uma sentença de prisão perpétua, mas 2 anos se passaram até que a data da sentença fosse agendada. Na quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019, quase 5 anos após agredir sexualmente um garoto de 11 anos, Marissa, que nesta data estava com 28 anos de idade, compareceu ao tribunal para ouvir sua condenação. A Defensoria Pública apresentou informações sobre a infância e a adolescência conturbada que a jovem teve, alegando diversos episódios de abandono, maus tratos e violência. Essa era a tentativa de pintar a acusada como vítima da sociedade. Compareceram ao tribunal o Chris, que neste momento tinha completado 17 anos, o filho deles, que agora estava com 5 anos de idade, e a Nadiane, mãe do Chris, que havia contratado a Marissa como babá de seu filho. Após a audiência, Nadiane disse que um passado conturbado não era desculpa para os danos que ela causou por mudar o rumo de toda a vida dela e de seu filho. A mãe falou da criança que seu filho tinha sido, as lembranças de um menino em uma piscina infantil, andando de bicicleta e brincando com blocos de Lego. Ela falou também sobre quem ele é agora, um pai adolescente que tem um filho de 5 anos. Nadiane explicou que o jovem de 17 anos leva o filho para a creche de manhã e ele próprio vai para a escola logo em seguida. Nadiane concluiu dizendo que se tornar pai com essa idade colocou limites no que ele pode fazer em sua vida de adolescente. Ele não pode sair com amigos depois da escola porque tem que cuidar do seu filho. Namorar está totalmente fora de questão, porque ninguém vai querer namorar um garoto de 17 anos que tem um filho de 5 anos. Antes de se ausentar, ela ainda lembrou a todos de que isso não tinha arruinado a vida de seu filho, mas realmente tinha mudado tudo para ele. Apesar de tudo isso, ele se transformou em um dos pais mais incríveis que alguém poderia conhecer. No mês anterior, ou seja, em setembro de 2019, Marissa tinha feito um acordo com a promotoria e havia concordado em se declarar culpada para que pudesse pegar 20 anos de prisão, além de ter seu nome registrado no cadastro de agressores sexuais, é claro. Marissa se recusou a falar durante a sentença e não fez nenhum drama quando recebeu sua punição. Algemada em um uniforme de prisão, ela ouviu tranquila enquanto a juíza do circuito de Hillsborough, senhora Laura Ward, a designava como predadora sexual. Colocar essa informação em seus registros significa que, quando for libertada, ela passará o resto de sua vida convivendo com uma série de restrições. Além disso, como eu acabei de dizer, ela fez um acordo com a promotoria e sua sentença foi de 20 anos de prisão. Quando estava saindo do tribunal, Nadiane foi parada por jornalistas e aproveitou para fazer um apelo para que outros pais sejam vigilantes com seus filhos e comecem a investigar profundamente quando algo parecer estar fora do lugar. Ela admitiu nunca imaginar que mulheres pudessem ser predadoras sexuais e que esse pensamento inocente tinha custado a infância de seu filho. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabiam que existem mulheres que cometem agressões sexuais com crianças? Você conhece alguém que tenha passado por algo parecido? Deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião e também as suas experiências. Se você ficou até aqui comigo, eu já te peço que deixe o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Esse foi o caso de hoje, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.